Colossenses capítulo 3, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor. Quantos estão alegres nessa manhã? Amém. Só uns 4. Você chegou atrasado para o café, foi? Deus é bom, não é? Antes de nós começarmos, é interessante, eu não mencionei aos meus filhos o que nós estaríamos pregando nessas semanas, mas nós vindo no carro hoje, e foi tão interessante que eu creio que o Noah aprendeu na escola sobre o céu. Meu microfone está esquisito, a equalização não? Tá, né? Tá, parece, se tivesse um sonoplasta para arrumar aqui, né? Misericórdia. Ah, tá vindo lá. Eu creio que o Noah estava aprendendo sobre a escola, sobre o céu na escola, e ele veio no carro, conversando com a Ana Luísa, e falando: Ana Luísa, no céu tem uma árvore. O nome dessa árvore... Ih, papai, me esqueci. Qual era o nome da árvore mesmo? Aí eu falei: árvore, filho, eu não peguei a conversa no começo, né? Papai, no céu tem uma árvore. Ah, árvore da vida, filho. Então, Ana Luísa, tem uma árvore no céu, a árvore da vida, e ela dá um fruto por mês. Preste atenção. Você sabia disso, não? O Noah de 6 anos sabe disso. E lá, Ana Luísa, tem um rio, chama o Rio da Vida. Ana Luísa, e as ruas são de ouro. Aí ele falou assim: e sabe, não vai precisar de lanterna no céu. Não precisa de lanterna. Por quê? Porque o Deus vai ser a luz de todo mundo. Ei, Jesus, você não está entendendo ainda, né? Ó. Aí a Luísa assim: mas eu vou ficar com medo na hora de dormir. Aí ele falou: não, mas não vai ter mais escuridão lá. Só vai ter luz. Mas espera. Aí ele falou assim: Ana Luísa, e sabe como é que vai para o céu? Você ora e pede para Jesus ser o teu salvador. Jesus. Aí a Luísa: mas eu não orei ainda. Ele falou: então ora agora. Isso vindo no carro para a igreja hoje, gente. A caminho do carro hoje, a caminho da igreja hoje. E ele falou: eu já orei isso umas 15 vezes, Ana Luísa. E a Luísa orou: Senhor, eu quero que tu seja meu salvador. Eu orei, mas eu não sou da família de Deus ainda. E o Noah falou: não, agora tu já é da família de Deus. Mal ele sabia que nós vamos começar a falar do céu, né? Você sabia de tudo isso que o Noah sabia? Não? Nós vamos começar uma série hoje, estamos começando, chamada Eternity Matters. Eternity Matters. Se o pessoal da mídia tivesse atento, eles tinham colocado agora aqui para você ver a arte, que ficou bem legal. Mas eu acho que o líder da mídia esqueceu de passar arte para eles, não foi? Eternity Matters. Esse termo, se você for traduzir, ele pode significar duas coisas. Primeiro, a eternidade importa, Eternity Matters, ou pode ser assuntos da eternidade. Como eu quero falar sobre as duas coisas, vai caber muito bem nessa série, vai descrever ela muito bem. E eu creio que nesses próximos domingos, Deus estará alinhando nossos corações com o dele. Nós seremos renovados na esperança e na expectativa da glória. Diz amém. Amém. Isso é muito lindo. Na esperança de nós vermos o nosso mestre novamente. Quantos aqui ainda amam a vinda de Jesus? Amém. Quantos aqui ainda amam a eternidade, que ainda sonham com o céu? Ou será que a gente já não sonha mais com o céu? Eu creio que nesses domingos nós vamos reacender o desejo de vermos a face do nosso Jesus novamente.
Aleluia! É a esperança que nos motiva, gente. A razão de nós sermos cristãos, de nós somos crentes, não é por nada que essa vida possa nos oferecer, mas é de um dia estar com Ele para todo sempre. Diga amém. Quantos ainda têm essa esperança? Levanta a sua mão e dê um glória a Deus. Ei, quantos ainda querem morar no céu? Amém. Aleluia! Nessa série, nós vamos, lógico, hoje vai ser apenas uma introdução, mas nós vamos falar um pouquinho do que acontece após a morte. O que acontece com a gente, cristãos, e com aqueles que ainda não são cristãos, aqueles que morreram na sua iniquidade. O que acontece após a morte? Nós vamos falar do céu, de como ele é, de como a Bíblia descreve que o céu é. Existe uma descrição, ou várias descrições bem específicas sobre o céu. Nós vamos falar sobre o reino milenar de Cristo aqui na terra. Nós vamos falar sobre novos céus e nova terra. Nós vamos falar sobre a eternidade. Vamos falar sobre o juízo de Deus para os crentes. Você sabia que você vai ser julgado? Jesus. Nós vamos conversar sobre esses assuntos. Eu creio que em 4 ou 5 semanas nós vamos conseguir terminar esse assunto dentro do possível. Mas eu creio que vai ser uma série que vai realinhar nossa mente com o céu, gente. Eu não sei você, mas às vezes eu me pego me preocupando tanto com as coisas deste mundo, não é? São tantas preocupações, tantas barreiras, dificuldades, obstáculos que nós temos que enfrentar, que às vezes nós esquecemos que nós não pertencemos a essa terra. Nós nos esquecemos que não somos daqui. Existe uma realidade que foi introduzida na vida de todos aqueles que depositaram ou colocaram a sua fé em Jesus Cristo. Aqueles que, como Noa falou, aceitaram a Jesus como suficiente Salvador da sua vida. Essa realidade é a eternidade. No novo nascimento, como Jesus descreve a Nicodemos, João capítulo 3, o novo nascimento produz em nós uma regeneração. Essa palavra significa literalmente ser gerados de novo. Logicamente não é um nascimento físico, embora um dia será. Mas é um nascimento espiritual. Nós somos regenerados espiritualmente. E com isso, o Espírito Santo, ele traz uma infusão de vida eterna para a nossa vida. Jesus em João capítulo 10, no versículo 10, ele fala assim, olha, o ladrão vem somente para 3 coisas, roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele não veio apenas trazer vida àquilo que estava morto, ele veio trazer abundantemente, vida abundante para todos aqueles que creem em Jesus. Essa é a esperança da glória, é a esperança da eternidade. Às vezes nós estamos tão cansados dessa vida que a gente esquece que nós recebemos vida abundante. Não foi uma vida qualquer. Não foi o suficiente para você conseguir enfrentar o seu dia. Jesus. Daqui a pouco eu vou começar. Deus não deu uma vida suficiente para você falar, venci mais um dia. Consegui, não. Ele deu vida abundante. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Alguém está me escutando? Aleluia! Nós recebemos a esperança da glória, esperança da eternidade. Paulo escrevendo em Colossenses, no mesma carta que nós lemos, porém no capítulo 1 ele fala, Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, se Cristo está em você, você tem uma esperança. Qual é, pastor? De conseguir vencer mais um dia? Não. De chegar, pastor, de voltar para o Brasil? Não. De ser, não. A esperança da glória. A eternidade já habita dentro de você. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo, nessa nova geração, ou regeneração, ele veio habitar dentro de nós. E ele nos infundiu com a eternidade. Irmão, eu quero que você entenda que o Espírito Santo não era homeless. Ele não estava buscando mais uma casa para morar. Às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo precisava de um lugar para morar, então decidiu morar dentro de nós. Não. Ele não era homeless. Ele não estava buscando um lugarzinho para ele, não.
ele veio com alguns propósitos. Ele veio habitar em você para produzir em você e através de você algumas coisas. O Espírito Santo não precisava morar em nós, mas ele optou, ele decidiu habitar em mim e em você. Se fosse você, eu tinha levantado a mão e dado um glória a Deus agora, porque sabendo das nossas falhas, dos nossos defeitos, dos nossos pecados, o Santo Deus decidiu habitar em nós. Aleluia! Vamos lá, e olha só o que ele veio fazer. Primeiro, ele veio habitar em nós para cumprir profecia, cumprir promessa. Emanuel, Deus conosco. Ele veio habitar dentro de você e de mim. Ele é o nosso consolador. Ele nos ajuda a viver a fé. Ele é o nosso mestre. Ele nos ensina todas as coisas. Ele é o nosso santificador. O que é isso? Ele faz com que nós sejamos capazes de ter relacionamento com Deus. Ele é o penhor da nossa salvação. O que é isso, pastor? Ele é garantia. Se o Espírito Santo habita em você, você tem garantia de salvação. Você não precisa ficar com dúvida. Você não, mas será que eu vou para o céu? Não. Se o Espírito Santo habita em você, você tem garantia. Sabe o que é isso? É como se ele fosse um avalista. Ele falou assim: se eu estou em você, eu sou teu avalista. O meu nome está em jogo. Quando você fica avalista de alguém, se aquela pessoa não pagar pela dívida, a dívida está no seu nome. Você tem que pagar, não é? O Espírito Santo é o teu avalista, ele garante a tua salvação. Ei, você devia ter... Você está animado hoje? Você vai me ajudar a pregar hoje? Amém? Amém, só lá de cá, vamos ver. Vocês vão me ajudar a pregar hoje, gente? Amém? O Espírito Santo garante a nossa salvação. Então, pastor, não é porque eu sou bom, porque eu oro, porque eu jejuo. Não. Isso são frutos de justiça, é coisas que a gente faz porque é salvo. Mas o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Ele é nosso amigo, nos ajuda, nos ouve, nos aconselha. Ele ouve as nossas reclamações, responde nossas orações. Ele revela o Filho, ele nos faz mais apaixonados por Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo é apaixonado por Jesus. É impossível você não ser. Você está entendendo? Amém. Aquele que é cheio do Espírito Santo se apaixona por Jesus. Se você vê um crente frio, você tem que ver, não está cheio do Espírito Santo. Agora, um dos propósitos deles também é colocar dentro de nós a eternidade. Nós não viveremos a eternidade, nós já vivemos a eternidade. A eternidade começou no dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos que colocaram a sua fé em Jesus e receberam o Espírito Santo já são participantes da abundante vida que Jesus prometeu. Glória a Deus por isso, você já vive a vida eterna. Amém? Isso é motivo de alegria, gente. É motivo de júbilo. Porque a nossa vida não está contida em 50, 60, 70, 80, 90 anos aqui nessa terra. Nós temos uma vida eterna ao nosso dispor. Então, para de ficar choramingando. Para de ficar reclamando. Para de ficar se achando um coitadinho. Deus habita em você e trouxe para você a realidade da eternidade. E a eternidade importa. Por que nós vamos falar nessa série sobre a eternidade? Porque a forma que você entende a eternidade determina a forma que você vive aqui nessa terra. A forma que você entende a eternidade determina a forma que você vive nessa terra. O inimigo tem 3 estratégias principais. 3 estratégias principais. Se você está anotando, anote isso. Ele quer confundir 3 coisas. Primeiro, o entendimento de quem Deus é. Ele quer confundir o entendimento da pessoa de Jesus. Segundo, ele quer confundir quem a igreja é. E terceiro, ele quer confundir você sobre a eternidade, ou sobre o céu. Se nós não conhecemos a Deus como Ele realmente é impossível nós nos relacionarmos com Ele. É impossível nós termos um relacionamento puro, santo, agradável com Ele. Se nós não entendemos quem a igreja é impossível nós fazermos parte do corpo de Cristo. E se nós não entendemos quem a eternidade é impossível nós vivermos nessa vida com propósito. Quem não entende o que é eternidade não consegue viver uma vida de propósito. Quem não entende o que é eternidade não consegue viver uma vida
com propósito. Por quê? Tudo que nós fazemos aqui nessa terra tem consequências eternas. Tudo que nós fizermos aqui na terra tem consequências eternas. Existem cristãos que já não pensam sobre isso. Já não creem mais no céu, já não creem mais no inferno. E eu sei que por muitos anos a igreja pregava só inferno. A igreja queria amedrontar você a servir a Deus. Ela queria fazer com que você servisse a Deus por medo de ir para o inferno. Mas isso não nega a realidade que o céu e o inferno existem. E por muito tempo a igreja reservou esses assuntos a classes de teologia, a seminários. Por quê, pastor? Porque são assuntos controversos. São visões diferentes. Ah, pastor, porque é difícil de entender. Porque as pessoas não se importam mais. Irmão, a Bíblia tem mais de 500 versículos relacionados ao céu e à eternidade. Se a Bíblia contém mais de 500 versículos relacionados ao céu e à eternidade, eu creio então que para Jesus a eternidade e o céu são importantes. Amém? Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, ele fala assim, nós lemos no início, portanto, essa palavra é importante, porque portanto significa que alguma coisa aconteceu anteriormente, e agora ele vai dar o resultado, ele vai dar aquilo que foi que aconteceu por causa daquilo que ele falou antes. Nós vamos voltar nisso. Portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Buscar significa o quê? Ação, atitude, esforço. Requer algo de nós. Onde Cristo vive. Então ele está falando, busque as coisas lá do alto. Você tem que ter uma ação, uma atitude. As coisas lá do alto onde Cristo vive. Se é onde Cristo vive, então é um lugar. Não é algo abstrato. Não é algo espiritual. Porque Cristo não está mais num corpo espiritual. Cristo está num corpo físico. Então é um lugar real e físico. Amém? Busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, habitação de Cristo, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Eu acho legal, em inglês, fala assim, set your affections. Coloque as suas afeições, as suas emoções, os seus desejos nas coisas que estão do alto. É hora da igreja voltar a desejar as coisas que são do alto, se apaixonar pelas coisas que são do céu. É hora da igreja voltar a pensar nas coisas que estão com Cristo. Irmão, Deus está dizendo, é hora de nós voltarmos a nos apaixonarmos pela eternidade. Quem vive com o coração no céu, não vive sem esperança. Não vive triste, não vive ansioso. Nós temos uma esperança maior, uma glória que nós esperamos. Ah, irmão, se todo crente entendesse isso, se todo crente parasse de olhar na frente dos seus olhos, porque nós vemos aqui um minuto, nós vemos o que vai acontecer daqui a pouquinho, quando vemos. Mas se nós começássemos a colocar os nossos olhos na eternidade, eu quero dizer para você que quando você coloca e fita os seus olhos na eternidade, tudo aqui nessa terra perde o seu poder sobre a sua vida. Nada mais te escraviza, nada mais te domina, nada mais é capaz de fazer você ficar triste, nada mais pode tirar a tua esperança, porque você está pensando nas coisas do céu. Aleluia! Então, se nós recebemos o Espírito Santo, se nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, nós somos uma nova criação, a nossa mente não se ocupa com as coisas deste mundo. Paulo tinha acabado de fazer uma das melhores explicações, revelações acerca de Cristo, no capítulo 1 de Colossenses. Ele vai falar, ele é a imagem do Deus invisível, a plenitude de Deus, porque nele estão todas as coisas, ele é a cabeça de todas as coisas. Ele começa a descrever Cristo,
E logo ele vem falar, Colossenses, mas vocês estão se preocupando com comida, com bebida, com dias. Estão preocupando com coisas que não tem nada a ver. Sai disso. Começa a pensar em Cristo. Começa a pensar nas coisas do alto. Irmão, eu não sei quanto tempo você passa no seu dia pensando no céu. Mas eu quero dizer para você, comece a pensar no céu. E você vai ver que a depressão vai embora, a ansiedade vai embora, a preocupação vai embora. Porque você começa a dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu quero ir para o céu. Irmão, eu oro todo dia para Jesus voltar. Todos os dias a minha oração, volta logo, Jesus. Me ajuda a apressar a tua volta. Ai, pastor, mas os teus filhos não casaram ainda. Teus filhos não cresceram, não foram... Irmão, eu quero ir para o céu, eles vão para o céu comigo. Não estou preocupado com as conquistas dessa vida. Não estou preocupado se não comprei um carro do ano, uma casa nova. Não estou preocupado como estão meus investimentos. A minha meta, o meu propósito, os meus olhos estão fitos no céu. Eu quero o céu para a minha vida. Amém. Aleluia! Glória a Deus! A nossa mente não se ocupa com as coisas dessa vida. Nós temos uma eternidade pela frente. E o que me move aqui nessa terra é a eternidade. As minhas decisões. Jesus. Irmãos, eu estava meditando esses dias que tem crente que já não crê mais no inferno. Acha que pode viver de qualquer forma, fazer o que quiser e não vai ter consequência eterna. A Bíblia fala tanto do céu quanto do inferno. As minhas decisões aqui estão produzindo para mim um tesouro lá no céu, ou estão então produzindo um tesouro na terra. Na terra vai ser corroído, mas no céu vai ser eterno. Irmãos, as minhas decisões não são baseadas no meu tempo nessa terra, mas é o que eu estou produzindo para a eternidade. Existe um momento que tudo isso vai acabar, ou pela morte ou pelo arrebatamento. Nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. Tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso perecerá. Mas aquilo que nós produzimos aqui na terra, os frutos, não perecerão. O que você tem produzido para a eternidade? O que nós temos ajuntado para a eternidade? Mateus 6, coloca Mateus 6, 19 a 21, por favor. Mateus 6 diz assim, não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Como nós temos amontoado esses tesouros no céu? Eu vou falar nas próximas semanas sobre a realidade do reino. Porque reino é diferente de salvação. E só para deixar você curioso e com vontade de voltar, você sabia que no reino haverá classes de crentes, classes de oficiais? Nem todos serão governantes. Nem todos governarão. Eu estava falando com o pastor Rafael Conrado sobre isso. Ele falou algo que eu concordo também, falou assim, até o nível de acesso a Cristo será diferente para cada um. Meu Deus. O reino não é salvação. Somos salvos pela graça, mas nós estamos construindo tesouros no céu. Nós vamos ter galardão no céu. Nós vamos ter níveis de acesso e de governo também no reino de Cristo. Ah, pastor, mas então vim para a igreja, sentar no banco, aceitar Jesus, só isso é suficiente? É suficiente para a sua salvação. Na verdade, isso nem precisava, porque salvação é pela graça. Isso é só um fruto de quem é crente já. Mas salvação é fé e graça. Agora, para você ter acesso ao governo do reino é diferente. Nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. Paulo diz assim, busquem, é uma ação, as coisas lá do alto, onde Cristo está. As coisas do lugar onde Cristo está. Onde está Cristo agora? Ele está na sala do trono, assentado à direita de Deus.
E Paulo fala, então busca as coisas do trono. Ei, busca as coisas do alto, busca as coisas do céu, busca a glória que está lá, busca a revelação do Filho, do Cordeiro de Deus assentado no trono, busca a face de Deus, busca a glória de Deus. Para de pensar no que você vai conquistar aqui, começa a pensar naquilo que você vai ter lá. Jesus, se Cristo é a nossa vida, se Cristo é o nosso alvo, nossa mente deve estar em Cristo e nas coisas de Cristo. Quem tem o hábito aqui de pensar nas coisas do alto em Cristo todos os dias? Irmãos, às vezes eu vejo os crentes falar assim, nossa, hoje me esqueci até de orar. Eu falei, como? É como se você esquecesse de respirar. Oh, me esqueci até de agradecer a Deus hoje, me esqueci até de falar com Jesus. Como? Tem que ser algo tão natural quanto respirar para você. Pastor, mas eu não tive tempo de me ajoelhar. Não estou falando de ajoelhar. Eu estou falando de falar com Deus. De agradecer a Deus. De você levantar suas mãos lá no trabalho e falar, Deus, obrigado por mais um dia. Senhor, como eu espero estar nesse dia contigo. Senhor, como eu almejo ver a tua face. Irmãos, deixa eu falar para você, não fique meditando em Jesus nesses quadros que você vê aí. Vai ser algo sublime, vai ser algo maravilhoso quando nós vemos a face gloriosa do nosso Jesus Cristo. Esses dias eu falei para alguém, sabia que provavelmente Jesus não tinha cabelo longo? Sério, pastor? Alguém falou ali, sério? Não, porque a cultura judaica naquele tempo, os homens tinham cabelo curto e barba longa. Então, muito provavelmente, Jesus tinha cabelo curto e barba longa. A gente fica, nós nos apaixonamos pelas coisas que nós vemos, os quadros, os filmes, e às vezes perdemos até a esperança de ver realmente a face dele. Você já imaginou, irmãos? Jesus, imagina nós aqui no culto. Aí, a gente começa a ouvir uma trombeta. Porque a trombeta soará. Você já imaginou? Num piscar de olhos, o seu corpo é transformado. Você já imaginou subindo nas nuvens? E quando você olha, você começa a ver um ser glorioso, vestido de branco. Você já imaginou? Será que nós choramos e nos apaixonamos e ansiamos por isso? Será que esse é o nosso maior desejo? De nós olharmos, eu falo, Jesus, me arrebata, Senhor, me arrebata no sono, me arrebata aqui no trabalho. Quer ver quando eu estava no trabalho, né? E fala, Senhor, me tira, Senhor, me arrebata. Está muito calor hoje, está muito pesado. Você já imaginou? O propósito dessa série é fazer você se apaixonar com Jesus e pelo céu. Eu quero, em nome de Jesus, pela graça e misericórdia de Deus, e através da ajuda do Espírito Santo, poder descrever o céu de uma forma tão magnífica para você, que nada mais vai te satisfazer aqui nessa terra. Nada mais vai te satisfazer quando você começar a pensar naquilo que está preparado para nós. Ah, Jesus. Nós estamos só de passagem aqui, irmãos. É só passagem. Às vezes nós nos esquecemos, nós queremos residência, nós queremos cidadania, nós estamos de passagem. E nós temos um curto tempo para produzir tesouros no céu, obras de justiça. Nós temos um curto tempo e nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Olha o que fala Filipenses capítulo 3, no versículo 17. Irmãos, Paulo falando assim, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia que agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre. Sabe o que quando ele fala o Deus é o ventre? Fala assim, eles só querem cumprir os próprios desejos. Eles buscam só as coisas que lhe apraz, só as coisas que vai satisfazer os desejos do seu coração. O Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar. Por quê? Por quê, Paulo? Que eles deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Paulo falou, nós deveríamos nos envergonhar. Por que Paulo fala isso?
Porque nós agora temos uma nova realidade, um novo entendimento. Nós entendemos que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E nós aqui nos preocupando com $1 a mais, com um dinheirinho a mais, com um prazer a mais, com um carro a mais, com uma casa a mais. Se Cristo está no céu dizendo, eu venho buscar a minha igreja. Paulo falou, eles deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus. Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria está no céu. O nosso destino é o céu, do qual nós aguardamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E Ele vai transformar o nosso corpo, esse corpo aqui, que fica enfermo. Ele vai transformar esse corpo num corpo glorificado, igual o dele. Irmãos, eu estava ouvindo que os cientistas estavam tentando procurar o céu. Porque o céu é um lugar físico, é um lugar onde nós vamos estar com Cristo, com nossos corpos físicos, transformados, porém físicos. E começaram a buscar em todo o universo, até onde os telescópios conseguem chegar. E eles conseguem olhar galáxias que estão anos-luz aqui da Terra. Anos-luz. Anos-luz significa o tempo que a luz leva para se movimentar, né? E eles olharam por todo o universo onde eles não conseguiram encontrar um lugar chamado céu. É tão distante que levaria, o lugar que a gente consegue acessar com a ciência hoje, levaria bilhões de anos para um ser humano conseguir chegar. Bilhões. Aí Jesus, pendurado na cruz, olha para aquele malfeitor que está do seu lado e fala assim, hoje mesmo. O céu é tão longe, mas não vai ter limite para nós de tempo e espaço. O nosso corpo, uma vez transformado, vai ter acesso a todo o universo de Deus. Um foguete não consegue chegar, mas Jesus olhou para aquele ladrão e falou assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmão, é isso que Deus vai dar para nós. Vai ser um corpo glorificado, não vai ter limite de tempo nem espaço. Se eu quiser estar na estrela, no sol, na lua, onde eu quiser estar, Deus vai me dar o poder de conhecer o universo. Mas alguns podem até dizer, pastor, mas nós temos que viver aqui na terra. Nós temos responsabilidades, temos deveres, temos coisas para cumprir aqui, até mesmo em nome de Deus, para glorificar a Deus. E eu concordo com você, com certeza isso é verdade. Mas nós devemos viver com os pés na terra e o coração no céu. Nós devemos viver nessa terra aqui com os pés, com as mãos, mas o nosso coração e a nossa mente devem estar no céu. Aqueles que mais meditam, que mais buscam as coisas do alto, são aqueles que mais fazem para Deus nessa vida. Nós queremos enganar Deus. Lembra na última vez que eu preguei que a gente quer enganar Deus? A gente quer falar para Deus, eu vou fazer para te glorificar, mas na verdade a intenção é para eu crescer. Aqueles que mais colocam os seus olhos no céu, meditam nas coisas do alto, que mais focam em Jesus, são os que mais fazem nessa terra para Deus. São os que mais amontoam tesouros no céu. Porque a minha vida perde o valor. A minha vida perde o sentido. Os meus olhos estão nos céus, eu estou com as mãos e os pés aqui, eu estou fazendo para Deus, estou ajudando o pobre, visitando o necessitado, indo nas prisões, estou fazendo para Deus, mas o meu foco é o céu. Agora aqueles que não olham para o céu, aqueles que não olham para a eternidade, não fazem nada para Deus nessa terra, porque eles perdem noção do propósito. E, irmãos, tudo que nós fizermos aqui nessa terra terá um impacto eterno, tanto para o bem quanto para o mal. Até mesmo nossas palavras. Lucas capítulo 8, no versículo 17, Jesus fala assim, não há nada
oculto que não venha a ser conhecido e revelado. Nada oculto que não venha a ser conhecido e revelado. Quando nós chegarmos naquele grande dia, tudo que nós fizemos aqui na terra, tudo que nós falamos aqui na terra, tudo que nós pensamos aqui na terra, será revelado. Nada ficará oculto. Eu imagino, logicamente não vai ser assim, mas se nós pegássemos um telão aqui, e a tecnologia inventasse algo que conseguisse ler os nossos pensamentos, e nós colocássemos num telão aqui os pensamentos do pastor Adaelton, os pensamentos de fulano ou de ciclano, muito provavelmente ninguém ficaria nessa igreja. Mas naquele dia a Bíblia fala que diante do santo, diante dele, de Jesus, toda palavra nós vamos dar conta. Todo pensamento nós vamos dar conta. Toda ação, toda atitude ou falta de atitude, toda mentira ou omissão, tudo aquilo que nós fizemos nessa terra, nós vamos dar conta diante do santo. Toda desculpa. Ai, Deus, eu não posso fazer por isso. E ele vai chegar naquele dia e falar, olha, o que você falou não era verdade. Tudo vai vir, vai ser conhecido e vai ser revelado. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele fala assim, eu quero ler com você, na verdade, esse texto, abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, marque a sua Bíblia, para você meditar nesses textos depois. 2 Coríntios 5 diz assim, pois sabemos que, a partir do 1, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Ai, pastor, eu não posso me esgotar muito aqui, não posso me estressar, estou gastando a minha vida aqui. Paulo fala, mas se a minha casa aqui se desfizer, eu tenho um edifício. Eu tenho um edifício da parte de Deus. Irmãos, a minha missão nessa terra é me gastar por Deus. É fazer tudo o que Ele me pede para fazer. Eu sei que nós temos que ter equilíbrio. E nos últimos anos a igreja tem pregado descanso, nós mesmos temos falado de descanso. Mas nós temos que entender que quando é para Deus não há limite daquilo que fazemos. Nós temos que descansar das coisas que não são para Deus. Pois se o meu tabernáculo terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, nesse corpo agora, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. E de fato, se de fato fomos encontrados vestidos e não nus, tem muita gente andando nu, achando que está vestido. Isso fala de preparo. As 10 virgens tinham óleo. 5 achavam que tinham óleo suficiente. E 5 sabiam que tinham óleo suficiente. Tem muita gente achando que tem óleo suficiente. Mas aquele dia vai faltar óleo e o noivo vai vir. Se de fato fomos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados por não querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto neste corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos, sim temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós, preste atenção nisso, compareçamos diante do tribunal de Cristo. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós, Paulo está falando para crente aqui. Paulo não está falando dos ímpios, ele está falando de crente que tem a esperança de ser revestido de imortalidade.
Ele falou: todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. A eternidade é real, o céu é real e o juízo de Deus também é real. Irmãos, eu não estou falando um juízo de salvação, porque se nós chegarmos nesse juízo, nós já somos salvos. Não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas aqui é um julgamento por obras, para receber galardão, para receber talvez patentes, para receber governo. É um juízo de galardão. Então não pense que Deus não está vendo. Ah, pastor, mas eu venho aos domingos. Irmãos, esse é o mínimo do mínimo, do básico que um cristão devia estar fazendo. Mas isso não produz para você obras de justiça. Como nós temos doado a nossa vida? E muitas vezes nós não doamos a vida porque não pensamos no céu. Não pensamos na eternidade. Não pensamos no juízo. Não pensamos que logo, logo vamos ver a face do nosso mestre. E a Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor. Olha o que fala 1 de Coríntios, capítulo 3. Eu quero que você anote esses textos. 1 de Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 até o 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, veja que esse dia normalmente está escrito com letra maiúscula, esse é o dia do Senhor, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá o quê? Recompensa. O que ele está falando aqui? Eu vou voltar ao texto. Tudo que nós fazemos sobre o fundamento que é Cristo, Cristo ninguém pode mudar, Ele é o fundamento. Mas tudo que nós produzimos em cima deste fundamento, seja pregar, cantar, louvar, ajudar, visitar os doentes, visitar o pobre, ir na prisão, fazer boas obras de caridade, tudo que nós fazemos neste fundamento, pregar a toda criatura, um dia passará pelo fogo da purificação. Porque Deus fala assim: olha, muitos fazem em meu nome, mas o coração está longe de mim. Então às vezes nós pregamos, eu posso pregar, mas pregar para me glorificar. Ou pregar para mostrar o meu conhecimento. Ou pregar para ser elogiado. E Cristo não está sendo glorificado. Então essa pregação, quando passar pelo fogo, se eu fizer desse jeito, será queimada. Mas pastor, está fazendo a obra. Mas eu posso fazer a obra para mim, não para Deus. Ele falou: tudo vai ser testado pelo fogo. E ele falou assim: se permanecer. E olha como ele qualifica as obras. Eu quero que você entenda. Ele não qualifica todas elas do mesmo jeito. Existem qualificações, existem classificações. Olha isso. Ele fala: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Existem diferentes níveis de obras. Ou você acha que o nosso galardão vai ser o mesmo de alguém que está lá no Afeganistão, arriscando a sua vida para pregar o Evangelho? Nós aqui confortáveis nos Estados Unidos, sentados em cadeiras confortáveis, ar-condicionado, pregando o Evangelho, será que o nosso galardão será o mesmo de alguém que largou tudo por Jesus, está arriscando a sua vida lá na África? Logicamente que não. Nós queremos às vezes igualar o nosso sacrifício com irmãos. Existe uma igreja perseguida no mundo ainda. Hoje a igreja é mais perseguida do que já foi em toda a história. Existem pessoas, eu estava ouvindo um testemunho de alguém que no Paquistão Deus tem levantado mulheres para pregar o Evangelho, e lá se elas forem pegas é morte. Pessoas que abrem mão de tudo que tem, do seu conforto, para distribuir aos pobres. Aí ele dá classificações, é ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno e palha. E ele fala assim, a obra de cada um se tornará manifesta, a intenção de cada um. A motivação de cada um vai se tornar manifesta. Até mesmo você servir na igreja vai ser manifesto naquele dia. Sabe como que você conhece isso nos dias de hoje? Se você precisa de um elogio para fazer você servir. Se você precisa ser elogiado para servir, você está fazendo pela motivação errada. Se você precisa que o pastor bata nas suas costas, ô irmão, muito obrigado por você fazer isso. Não que eu não possa fazer, eu até amo fazer isso, porque a gente tem que reconhecer também. Mas se isso for a sua motivação, vai ser queimada pelo fogo. Jesus. Amém ou não amém? É Bíblia, né? Se não for amém, vai se virar com Deus. Porque será revelada, olha o que fala, porque será revelada pelo fogo. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, Cristo, permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como através do fogo. Então não é para salvação, ele vai ser salvo, mas ele vai perder a sua recompensa. Novamente, as pessoas que mais pensam no céu, as pessoas que mais pensam e buscam as coisas lá do alto, são as que mais produzem obras de justiça aqui na terra. Elas entendem que tudo o que elas fizerem aqui na terra terá um efeito eterno. Então cada palavra, cada ação, cada motivação será um dia passada pelo fogo. Uma pessoa que frutifica para Cristo aqui, ela não está com o coração na terra, ela está com o coração no céu. O propósito dela é levar mais pessoas com ela para o céu. Qual foi a última vez que nós pregamos o evangelho fora da igreja? Vamos lá. Porque nós temos uma missão, isso é uma ordem. Está no imperativo, ide por todo o mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Um dia quando nós chegarmos no céu, Jesus vai falar assim... Eu só vou ilustrar aqui, tá? Não vai ser exatamente assim. Anjo, traz a lista aí. Quantas almas o pastor Adaelton deveria ter ganhado? Aí o anjo vai olhar lá. 25.200 e tal. Aí ele olha, mas aqui na lista está falando que ele ganhou só 5.000. Adaelton, onde estão as outras 20.000 almas que você devia ter ganhado? Mas, Senhor, eu preguei na igreja, quase todo domingo eu estava pregando. Mas, Senhor, está indo na internet, estou alcançando pessoas que eu não conheço. Mas você devia ter pregado lá no trabalho. Você devia ter entrado no mercado aquele dia e falado com aquela pessoa. Eu te dei inglês para pregar. Você não devia ter vergonha de pregar, não. Adaelton, eu coloquei aquela pessoa do teu lado, lá no MVA, sentou do teu lado 1 hora na fila de espera, e você não teve coragem de falar de Jesus para ela. Cadê as almas que eu coloquei para você trazer para mim? Agora... isso não vai ser só com o pastor Adaelton. Nós vamos ser cobrados, porque nós temos uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Tem pessoas que não têm coragem nem de pregar para o seu colega de trabalho. Irmão, se você tivesse a cura do câncer, a única pessoa no mundo, Deus te deu uma revelação da cura do câncer. Você ia guardar isso para você? Você ia falar, não... tenho vergonha de falar da cura do câncer. Eu não sei como falar, não sei como explicar. Veio uma revelação de Deus, mas na hora de falar... Você ia falar isso? Logicamente que não. Agora você tem uma cura eterna para essas almas. Você não vai livrar elas de 5, 10, 15 anos de sofrimento. Você está livrando elas de uma eternidade num lago de fogo. Uma eternidade nós temos nos calado. Cadê a igreja gloriosa que se levanta para pregar o evangelho e povoar o céu? Essa é a igreja que está olhando para o céu. Essa é a igreja que está dizendo, eu tenho que levar mais pessoas comigo, pastora Daniele. Eu preciso levar mais, eu preciso falar mais, eu preciso. Deus tem colocado aos nossos lados. Hey, Jesus. Agora, por quê? Ao mesmo tempo que nós pensamos no céu, isso nos leva a uma outra realidade, que é também entender que existe um inferno. Assim como o céu é real, o inferno também é real. Pensar nas coisas de cima nos faz lembrar também nas coisas de baixo.
E quando nós falamos de cima, logicamente é figurativamente. Paulo está falando porque se nós formos pegar o globo terrestre, se nós formos falar de cima, é relativo onde você está no globo terrestre, correto? Porque se eu olhar para cima aqui, lá na China eles olham para baixo, não é? Não é ao contrário? Então aqui Paulo está falando figurativamente. Você nunca tinha pensado nisso. Onde você está na terra, acima vai ser diferente. A direção é diferente. Correto? Nos faz pensar também no inferno. Quantos de nós estamos dentro da igreja e já não pensamos no inferno? E pessoas que estão a caminho do inferno dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja a caminho do inferno e não estão conseguindo ver que estão perdendo a sua salvação. Mas pastor, eu coloquei a minha fé em Jesus. Colocou mesmo? Porque a fé verdadeira produz frutos de justiça. Eu não sou salvo pelas minhas obras, mas as minhas obras provam que eu sou salvo. A minha fé produz frutos. É uma fé que frutifica. Se a minha fé não frutifica, será que ela é verdadeira? Mas pastor, aquele ladrão na cruz, ele não pôde frutificar. Realmente, ele não teve oportunidade. Mas sabe uma coisa? Ele defendeu Jesus diante de um amigo dele. Ele falou, olha, para de falar dele, ele não merece, nós merecemos. Ele se levantou, figurativamente, simbolicamente, por Jesus. Ele se posicionou por Jesus. No pouco tempo que ele teve com Jesus, ele teve obras de justiça. Tem muitos de nós que até zombam de Jesus ao nosso lado e nós não temos coragem de defender o nosso mestre. Não que ele precise de defesa, mas de nós nos posicionarmos. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu assisti um podcast que eu gosto muito, é de esportes. Mas eles começaram numa onda de zombar do cristianismo. E o Espírito Santo me trouxe convicção e falou, como que você pode assistir algo que está falando mal do seu mestre? Como que você pode estar ok? Como que você pode estar bem em ouvir alguém falar mal do seu mestre? Onde está o seu posicionamento? Nós estamos às vezes nos perdendo dentro das igrejas porque achamos que o domingo é suficiente. Irmãos, o domingo é a congregação dos santos. Nós temos que fazer sim, porque a Bíblia ordena, isso é mandamento, é parte do corpo. Aqui o sangue vai fluir, vai trazer nutrição para todo o corpo. Mas o domingo não é suficiente. Nós temos uma eternidade pela frente e lá vai ser domingo todo dia. A Bíblia fala que haverá um tabernáculo no céu. Aí fala assim, e o cordeiro é o próprio tabernáculo. Ei, Jesus! Vocês vão se apaixonar pelo céu quando nós começar a falar do céu. Vocês vão se apaixonar. Vocês não vão querer mais nem tirar as férias para a cidade bonita, porque não vai ter mais nada bonito. Ah, eu quero visitar Paris. Não, não chega nem aos pés, gente. Ah, eu quero visitar não sei o quê. Não, não, não. Quando você entender o que o céu é, a nova Jerusalém. Ó, só para dar um gostinho para você. Nova Jerusalém, com 12 fundamentos. Os fundamentos são os apóstolos. 12 portas de pérolas. Cada pérola é o nome de uma das tribos de Israel. E fala que os seus muros são enormes. Ela tem mais ou menos 200 milhões de metros quadrados. Caberia 200 bilhões de pessoas só na Nova Jerusalém. Ih, Jesus! Gente do céu! Você vai se apaixonar pelo céu de novo. Nada mais vai fazer os seus olhos brilhar aqui nessa terra. O céu, gente. Então muitos estão dentro da igreja e abrindo mão da sua salvação, porque já não creem na eternidade, ou não pensam na eternidade, já não pensam no céu, já não pensam no inferno. Mas eu tenho uma notícia para você: você crendo ou não crendo, ele continua sendo real. Ele continua sendo real. E o inferno também é real. Olha o que Jesus fala em João capítulo 14. Esse texto é muito lindo. João capítulo 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Do 1. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho que eu vou.
Glória a Deus. Existe uma realidade eterna, e Jesus mesmo falou. Jesus falou assim, olha, eu estou indo, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa de meu pai existem várias moradas, e eu estou indo preparar um lugar para vocês. É a promessa dele. Ele está indo preparar um lugar para nós. E neste lugar, quando nós encontrarmos com ele, já não haverá mais tristeza. Já não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, estaremos com Ele eternamente. A nossa pátria é perfeita, a nossa pátria é no céu, a nossa morada é no céu. Você e eu estamos de passagem. Nós estamos de passagem aqui nessa terra. O nosso maior tesouro, ele fala assim, olha, para que onde eu estiver, onde eu estou, vocês estejam também. Nosso maior tesouro é que Jesus vai estar no céu. O céu não teria sentido sem Jesus. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é a melhor parte da eternidade. Marina falou aqui mais cedo. João capítulo 17, oração sacerdotal de Jesus. Ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes da fundação do mundo. Se Jesus, aqui na terra, com os discípulos, já foi maravilhoso, marcou a história. Se Jesus no nosso meio já é algo inexplicável, você já imaginou quando nós vemos Jesus na plenitude da sua glória? A glória que ele tinha com o Pai e com o Espírito antes da fundação do mundo. Você já conseguiu imaginar a glória que nós vamos ver, a beleza, a maravilhosa glória de Jesus? Irmãos, não é a glória que eles viram apenas na transfiguração, eu não creio nisso. É a glória do unigênito, é a glória plena do Pai. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 13, ele fala assim, porque agora nós vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Você sabia que Deus te conhece melhor do que você conhece a você mesmo, né? Agora ele fala assim, mas eu vou conhecer como eu também sou conhecido. A eternidade é nós conhecemos Jesus, como Ele nos conhece. Nós vamos passar a eternidade conhecendo Jesus, conhecendo Deus, vendo a sua glória, adorando. Vai ser uma adoração contínua, servindo a Deus continuamente. Tem pessoas que acham que no céu nós vamos estar num grande coral apenas, com harpas nas mãos, trombetas, cantando. Sim, vai ser parte. Mas a nossa adoração contínua é o serviço contínuo a Deus. Nós vamos servir a Ele completamente. Então a meta e o propósito da eternidade é conhecermos Jesus. Filipenses capítulo 1, eu estou terminando. Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu quero que você pense agora na sua melhor vida, no melhor sonho. Se você tivesse que escolher uma vida ideal aqui nessa terra, ideal, pode escolher o tanto de dinheiro que você quiser para colocar na sua conta imaginária. A casa que você sonhar nessa sua vida imaginária. O carro, os amigos, os filhos. O que você quiser, a vida ideal. Paulo fala assim, é incomparável. É incomparável com aquilo que nós teremos no céu. Irmãos, não se iluda com essa vida. Não se iluda com isso aqui. Isso aqui pode ser bom com Jesus? Pode. Mas é incomparável com aquilo que será revelado. Nossos corações têm que estar nas coisas eternas, e nossa mente nas coisas eternas. Eu quero terminar lendo um texto que está em Romanos capítulo 8. Para essa nossa introdução dessa série. Romanos capítulo 8.
Abra comigo, você conhece esse texto, mas eu quero lê-lo com você. Fica de pé, por favor. Assim como as melhores coisas aqui neste mundo são incomparáveis com as coisas que nós teremos no céu, todo o sofrimento que nós passarmos aqui nessa terra vai produzir para nós um peso de glória. Se alguém perguntasse para você, Jaque, se eu lhe der um beliscão de 2 segundos, e depois disso você não ficasse doente ou sentisse dor o resto da sua vida, você aceitaria? Seria uma dor insignificante comparada a uma vida de 80, 90, 100 anos, sem dores e sem sofrimento e sem doenças. Correto? Irmãos, essa comparação de 2 segundos para 100 anos não faz justiça com a nossa vida de 100 anos aqui, com a eternidade. Não faz justiça. É basicamente Jesus falando assim, se você sofrer para mim aqui, e eu quero propor aqui que se existisse alguém, mas mesmo se essa fosse a realidade, que sofresse toda a sua vida. A sua vida aqui nessa terra foi o maior sofrimento. Do momento que ele nasceu ao momento que ele morreu, a sua vida foi sofrimento. Mas ele foi para a eternidade com Cristo. Este sofrimento não se compara com a glória que está reservada para nós no céu. Irmãos, se nós começarmos a meditar, é porque a nossa mente não consegue entender a eternidade. Nós temos que crer com o coração, porque a mente não consegue entender. Se você começar a pensar que Deus sempre existiu, ninguém criou Deus, a sua mente vai bugar. Nós não conseguimos entender a eternidade, nós conseguimos apenas crer com o coração. Mas se nós entendemos que todo o sofrimento aqui nessa terra, toda a dificuldade nessa terra, tudo que você vem passando, e mesmo que você passe isso todos os dias da sua vida, vai valer a pena por uma eternidade com Cristo no céu, você não reclamaria. Você não reclamaria. Paulo fala assim, porque para mim tenho por certo. E olha que Paulo era alguém que sofreu. Paulo abriu mão do prestígio religioso para servir Jesus. Foi rejeitado pela sua nação, pelos seus amigos. Foi apedrejado, foi açoitado, teve naufrágios. Foi preso 3 vezes. Morreu numa prisão pregando Jesus e falando para o seu filho, Timóteo, não desanime, mantenha firme, alegre-se no Senhor. Olha que o cara sofreu, mas só que Paulo tinha um diferencial. Coríntios 12 fala que Paulo, não querendo se colocar no lugar para não se exaltar, ele fala, teve um homem, se no corpo eu não sei, em espírito não sei, mas que foi ao 3º céu. Paulo foi no céu. Por que ele fala 3º? O 1º céu é essa atmosfera que nós vemos, o nosso céu aqui. 2º céu, vou falar sobre isso na semana que vem, é a região celestial onde os demônios habitam, onde os anjos lutam, onde as guerras espirituais acontecem. E o 3º céu é a sala do trono, é o paraíso. Paulo fala assim, eu não fui no 1º, eu não flutuei. Eu não estava voando aqui nessa terra igual o super-homem. Eu não fui no 2º, eu não fui lá na batalha dos anjos com demônios, não. Eu fui no 3º céu. E eu ouvi palavras que não posso nem repetir. Aí Paulo em Filipenses fala, por isso que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Eu já fui lá, eu já vi o que é. O meu desejo é estar lá de novo. Ah, Paulo, mas você vai ter que ser preso. Não importa. Eu vou ser preso de novo. Por quê? Porque existe uma eternidade de glória esperando por mim. Ah, mas você vai ser açoitado. Pode bater.
Eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo, porque eu já vi, eu fui, eu presenciei, eu estive na sala do trono, eu ouvi coisas que não posso nem repetir, eu vi coisas que eu não posso nem falar, eu sei do que me está esperando. Aí ele fala: porque para mim tenho por certo que todos os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Você está sofrendo? Existe uma eternidade de glória te esperando. Você está passando dificuldade? Existe uma eternidade com Cristo te esperando. Lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter tristeza, lá vai ter júbilo, alegria, lá vai ter prazer, lá vai ter glória. Não tire os seus olhos disso. Não tire os seus olhos disso. Não retire os seus... Ai, pastor, mas está tão difícil. Coloca os olhos no céu. Pastor, perdi tudo que eu tinha. Coloque os olhos no céu. Pastor, meu casamento está passando por problema. Coloque os olhos no céu. Meu filho está aí. Coloque os olhos no céu. Tá, pastor, estou assim, estou assado. Coloque os olhos no céu e você vai ver que não vai se comparar com a glória que vai ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. A terra está gemendo, suportando a angústia. Esses caos que nós estamos vendo aí, gente, furacões, terremotos, tsunamis, é o gemido da criação. Ela está angustiada até agora e fala assim: não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Escute, vou terminar falando assim: o nosso espírito foi regenerado quando aceitamos Jesus. O nosso corpo vai ser redimido, regenerado, quando nós encontrarmos novamente com Jesus. Ah, pastor, mas eu estou doente faz 3 semanas, irmão. Essa tosse não me larga. Essa peste, em nome de Jesus, vai sair. Mas vai chegar um dia que Tessalonicenses 4, né, fala assim. Não está aí não, eu não passei para vocês. Tessalonicenses 4. Por quê? Nós declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Daí ele fala: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Isso aqui é consolo, irmão. Isso aqui é palavra de consolo. Por quê? O Senhor vai dar ordem. Eu imagino Jesus no céu. Oh, Jesus. Minha imaginação, ela está bem fértil. Eu imagino Jesus assentado à direita de Deus, falando: Pai, é a hora. Pai, é a hora. Pai, é a hora. Eu quero a minha noiva. Pai, eu quero os meus filhos. Eu quero os meus irmãos comigo. Pai, é a hora. E o pai falando: calma, filho, calma. Já está enchendo a taça. Já está chegando a plenitude. Estão apressando, olha lá. A igreja está pregando, está apressando a vinda, está apressando a volta. Pai, é a hora. Aí o pai um dia vai falar: chegou a hora, meu filho. Aí a Bíblia fala: dada a ordem do Senhor, o arcanjo vai dar o seu grito, vai falar: aí vem o noivo.
e vai ser tocada a trombeta. Irmão, você vai ouvir a voz do arcanjo, você vai ouvir a trombeta tocando, e quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram em Cristo, e nós seremos transformados, encontraremos com o Senhor nos ares. Consolem uns aos outros com essas palavras. Irmãos, pode ter sofrimento, mas não vai ser comparado com o momento que nós encontrarmos com o nosso Rei. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.